Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me acompanhando daí. Vamos fazer o pós-jogo aqui de Palmeiras 1, Água Santa 0, jogo às 11 da manhã aí, lá no estádio distrital do Inhamar, em Diadema. E o Palmeiras vence, sai com mais 3 pontos. Um jogo muito difícil, cara. Um jogo aí que eu posso dizer que foi um dos mais difíceis desse Campeonato Paulista, por diversas circunstâncias. A primeira é porque o time do Água Santa surpreendeu, né? Fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Uma equipe bem postada, surpreendeu o Palmeiras na forma como marcou, na forma como se comportou, na forma como atacou. Então, pegou todo mundo de surpresa. Então, foi um jogo bem pesado, o gramado também não ajuda, o estádio é bem acanhado, é chato. Então, assim, um jogo bem difícil e o Palmeiras sai com 3 pontos aí super importantes para aí cada vez mais se manter líder geral e líder do seu grupo. Hoje o Palmeiras entrou com uma formação não tão titular, digamos assim, entrou com algumas reservas, pensando obviamente no clássico de quinta-feira. Então, alguns nomes importantes do meio campo não jogaram, como o Gabriel Menino e o Zé Rafael. O Marcos Rocha também foi poupado, o Endrick também foi poupado, e a chance pro Giovani que a gente vinha pedindo aqui aconteceu, né? E aí, cara, é uma coisa que eu queria até comentar. O Giovani foi bem, fez um bom jogo. Ainda não consegui avaliar muito bem se ele é melhor, né, entrando no decorrer do jogo, o que eu acho que é mais conveniente, principalmente num clássico. Mas ele tentou, fez os seus dribles, tentou, jogou bem, sacrificou um pouco o Dudu, né? Porque ele ficou mais preso na marcação, principalmente depois que o lateral direito do Água Santa começou a descer muito e o Piquerez sofreu bastante, né? Com o tal do Careca lá. E o Dudu segurou bastante, então o Giovani teve mais liberdade pela direita e o Rony pelo meio, né? Mas o Rony, cara, apesar do gol e tudo mais, os 2 gols que ele fez, né? Um foi anulado aí, ele não faz uma boa temporada, né? É muito estranho isso, porque apesar de não fazer uma boa temporada, ele tem gols, ele tem bons números, né? Mas, assim, bem abaixo do Rony do ano passado, né? Que a gente se acostumou a ver, que briga, que consegue fazer jogadas muito mal, caindo muito, escorregando, e a gente reclamava, pedia para ele jogar de centroavante, né, ter uma chance de centroavante, porque na ponta não deu certo, mas também não ajudou muita coisa. O Veiga, cara, hoje foi titular, ele é um cara que, quando ele não tem o apoio dos volantes, ou de um outro meia com ele, como era o caso ano passado, por exemplo, do Scarpa, que fazia isso, ele sofre bastante para armar os jogos. Ele não é um cara que se apresenta muito, que vem buscar o jogo lá atrás. Ele é um cara que está ali no meio para receber passes, que ele necessita de uma construção, seja da ponta para o meio, de um meia, como é o caso do Scarpa, ou de um volante, como é o caso do Zé Rafael, e hoje ele não conseguiu. E muito passa também da dupla de volantes, que na minha opinião foi mal, tá? A gente pedia também uma chance pro Fabinho aí, e cara, assim, claro, é muito cedo, cara, o moleque é jovem e tal, mas não... a falta que o Zé Rafael faz nesse time é surreal, né, mano? Surreal. Eu pelo menos falo que o Zé Rafael não é um cara que precisa aparecer muito, né? Ele não aparece, ele é discreto, e ele faz uma falta enorme, porque ele é que vem buscar o jogo, né, dos zagueiros pro meio, ele que faz essa ligação entre defesa e meio campo, e sem ele o time sofre bastante. O Fabinho não conseguiu fazer isso, e o Jailson, cara, muito mal mesmo. E agora, cara, assim, na boa, já deu de desculpa de lesão, já foi, já estamos aí no mês 3 quase, tá? Então já chega dessa desculpinha. O cara é ruim mesmo, tá? É ruim mesmo. Você percebe, é um cara que não tem recurso, só dá butinada, sabe, só não consegue armar o jogo, vir buscar a bola da defesa e armar, tocando nos pontas, ou então tocando com o Veiga, trabalhando com o Veiga, não consegue fazer isso. Tanto que depois que o Gabriel Menino entrou, deu uma melhorada, e depois o Zé Rafael para controlar bem o meio de campo, né. O gol saiu no comecinho do segundo tempo, né, numa falta bem batida pelo Veiga, o Rony desviou, e a arma do Palmeiras é essa, né, quando o jogo tá difícil, quando o jogo tá complicado, é sempre as bolas paradas, as bolas aéreas, o que é bom, uma equipe que tem bastante um catálogo, né, de jogadas de bolas paradas, né, isso é muito bom porque pega qualquer adversário de surpresa, né, mas assim, no geral,
O jogo foi bem truncado, bem feio, digamos assim, né? O Água Santa fez uma boa partida, acho que é a melhor da equipe nesse campeonato, até porque vinha de 3 vitórias seguidas, né? Era líder do seu grupo, né? Tá aí no grupo B. Então, tipo, já é uma equipe chata de jogar. Lá, então, mais ainda, fora de casa. E o Palmeiras foi bem. Depois que fez o gol, controlou um pouco mais o jogo, tentou chegar, teve o seu segundo gol, acabou marcando uma falta ali do Breno Lopes. E depois o Água Santa pressionou, né, até o final do jogo, né, teve algumas oportunidades, né, mas assim, foi bem truncado o jogo, bem feio. O Everton e o goleiro dos caras não fizeram nenhuma defesa muito absurda. Se não me engano, até a metade do segundo tempo só tinha um chute a gol das duas equipes, que foi o gol do Palmeiras, que nem foi um chute, foi um cabeceio, né? Então você viu como o jogo foi truncado, foi feio, mas o importante, cara, não é ser bonito o jogo, é você estar com um resultado melhor no placar, e foi o caso, e vencemos o jogo. Aí já fica aquela dúvida pro próximo confronto, é um derby, né? E no jogo de hoje a gente viu algumas coisas. Primeiro, o Zé Rafael não pode sair do time. O cara, ele controla o meio de campo. E o Veiga é um cara que necessita dele para poder transitar ali naquele setor de meio de campo. O ataque. O Hendrick precisa se benzer, né? Teve outra chance de fazer o gol, acabou desperdiçando, o goleiro pegou. Mas, cara, ele tem o seu papel importante no jogo. Ele é um cara que faz muito bem o pivô, né? Ele ganha de cabeça dos zagueiros, ele briga corpo a corpo, ele vai, ele corre, ele é rápido, ele pressiona o goleiro para marcar, e isso é muito importante, né? Então, o que eu faria no jogo contra o Corinthians? Eu entraria com o ataque Dudu e Rony e Bruno Tabata, né? Pro Veiga ter um apoio de meio de campo, né? Aí no segundo tempo, dependendo da forma como o jogo vai se construindo, eu colocaria o Giovani e o Hendrick. Porque o Giovani, cara, assim, eu acho que é muito mais inteligente usá-lo num clássico contra uma equipe velha, como a equipe do Corinthians, que tem uma defesa muito velha, né? E, tipo, caras de mais de 30 e poucos anos, você colocar um moleque de 20, o Hendrick e o Giovani, no caso, no segundo tempo, velho. Porque aí você vai pegar o time de supetão, tá ligado? Em questão de contra-ataque. Agora depende muito de como o jogo vai se construir, né? Vamos supor que comece perdendo o jogo muito cedo, aí já muda o esquema, mas eu acho que pro Palmeiras, sabendo que o Corinthians vai vir pra cima, vai atacar, eu acho que seria bacana segurar um pouco o jogo, pelo menos no primeiro tempo, né? Mas aí vai do Abel. Fato é, o Palmeiras sofre muito com elenco, né? A gente já fala isso, tá chato, já tá repetitivo, mas é verdade. Por exemplo, o Zé Rafael precisa ser poupado, cara. Tipo, não tem como aguentar a rotina de jogos. E você vê que o Fabinho, que seria o reserva imediato, cara, que nem eu falei, ele é moleque, ele é novo, mas não é a mesma coisa. O Gabriel Menino também. Aí entrou o Jailson, que é péssimo, é horroroso. Então é difícil você manter o nível, tá? Geralmente a gente não quer que o time reserva seja melhor que o time titular. Não, mas assim, você tem que ter reservas à altura, e que você possa sacar um e colocar o outro, e a perda de qualidade não seja tão imensa como é. Tipo, óbvio que vai ter perda, senão o cara não seria reserva, mas assim, uma perda equilibrada, né? Porque você quer comparar a temporada que vem fazendo o Gabriel Menino com o Jailson, é gritante, né? A diferença. Então, tem que ficar de olho, porque, cara, daqui a pouquinho já vai começar os campeonatos mais importantes, claro. E o Palmeiras sofre com isso. Então, precisa ficar ligado, precisa ficar esperto. Mas vencemos o jogo suado, difícil de se vencer. Eu tenho certeza que se fosse o Palmeiras de uns anos atrás não venceria esse jogo, né? Os palmeirenses vão me entender. Jogo brigado, teve briga em campo, teve confusão. Jogo que o Palmeiras foi muito bem, né? Não foi um jogo brilhante, mas um jogo adequado, que o Palmeiras jogou o arroz com feijão e saiu aí com mais 3 pontos no campeonato. Como eu já disse, quinta-feira tem derby, né? Eu tô pensando em fazer algum tipo de interação, né, na quinta-feira, antes do jogo. E pós-jogo também, né? Quem sabe a gente não conversa um pouco mais também sobre isso. Beleza? Seguimos então, líder absoluto do Paulistão. E é isso, avante palestra!